pessoal, satisfação em estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo da semana. E nessa semana o assunto nosso vai ser educação. Não educação no seu sentido mais amplo, mas nós vamos falar um pouco sobre educação restrita à educação judaica, fazendo um paralelo com a educação cristã. Por que faremos isso? Porque normalmente quando se estuda sobre educação cristã, o paralelo que se faz, ou pelo menos a ideia de cadenciamento histórico do surgimento da educação cristã, segue os mesmos trilhos da educação judaica. E alguns chegam a fazer comparações como se fosse uma identidade de extensão judaica à identidade de educação cristã. Tem sentido isso? Pode ter em alguns aspectos, mas eu queria esclarecer um pouco mais essa questão de educação judaica em parceria ou em paralelo com a educação cristã, mas eu queria fazer algumas observações que parecem ser omitidas ao longo da exposição que é feita sobre a educação cristã. Bom, nós temos que entender que nós não podemos fazer comparações de encaixe amplo, ou seja, que a educação cristã tem que obedecer critérios 100% semelhante à educação judaica. Essa ideia precisa ser reavaliada, e eu diria que uma boa parte dela até extinta da nossa ideia de formação cristã ou de educação religiosa. Para nós pensarmos nisso, precisamos entender que por trás do conceito de educação, nós temos a ideia de que educação é um mecanismo que uma sociedade usa para incluir seus semelhantes ou aquelas pessoas que nascem nesse grupo social na vida em sociedade, ou seja, naquela sociedade. Então a educação ela é um mecanismo de absorção do indivíduo. À medida que o indivíduo ele é culturado, ou ele passa pelo processo de endoculturação, que é o nome técnico, ele é absorvido pela sociedade e, ao mesmo tempo, ele absorve as coisas que essa sociedade entende como ideal de vida, como um ideal cultural e assim por diante. Então, a educação ela é inevitável. Não dá para você fugir da educação. Se você nasce em uma sociedade, automaticamente você sofrerá um processo de educação, seja ela formal ou não. Formal quer dizer aquele processo de educação que acontece nas escolas, ou não formal, que é aquela que acontece dentro de casa e no seio da comunidade. Então, olha só, se você quiser dizer, como muitos dizem, que a educação cristã, ou na escola bíblica, ou na escola dominical, as pessoas nós deveríamos seguir os exemplos dos judeus, que desde novinho, vai lá aprender os textos sagrados, aprender a Bíblia e tal. É essa ideia que as pessoas carregam na cabeça, mas precisam entender que nós estamos falando de um grupo muito antigo. Com toda certeza, nossa educação hoje aqui, ela é muito mais estruturada, é muito mais técnica, é muito mais elaborada do que a educação que os judeus tinham, mesmo sendo uma educação religiosa ou uma educação voltada para o conhecimento sobre Deus e sobre suas obras. Por que é mais estruturada? Porque nós criamos muitas técnicas, nós criamos muitas teorias que facilitaram a compreensão. Então não dá para nós pegarmos
e dizer, nós temos que seguir o exemplo dele. Olha, preciso ficar claro na nossa cabeça que tipo de exemplo é esse que nós queremos seguir, se considerarmos a fala dos judeus. Então vejam bem, olhando a educação do judeu, nós vamos ver com certa clareza que a perspectiva de vida de uma sociedade antiga, como é o caso dos judeus aqui, a educação ela tem a pretensão de ser integral. Integral em que sentido? Ela pretende envolver a vida do sujeito nas suas dimensões mais amplas possíveis. Seja numa questão religiosa, seja numa questão familiar, seja numa questão econômica, ou até mesmo numa questão política. Mas não é uma educação formal no sentido de que há um currículo elaborado por um grupo de técnicos, de pedagogos ou de administradores da educação. Não, essa perspectiva não existe lá. Então, é uma educação integral, mas no sentido de que ela pretende absorver o indivíduo na circunstância de vida em que ele se encontra. Eu vou apresentar para vocês aqui um quadro que é interessante observar que, por ser uma sociedade antiga e ainda em modelos patriarcais, que justificaria não ser possível para nós, mas nos encaixarmos numa educação desse tipo. Você vai ver nesse quadro que eu vou apresentar para vocês, veja bem aí, nós temos na perspectiva do judeu uma educação que traz uma ideia de que a família é onde concentra todo o processo de formação do indivíduo. O pai ele tem suas responsabilidades, a mãe tem suas responsabilidades e a educação ela não é a mesma para menino e nem é a mesma para menina. Por quê? Se é uma sociedade antiga e é uma sociedade patriarcal, a ideia de que o menino sendo formado, ele vai ter um destino específico. No mesmo caso, a menina sendo formada, depois de concluir todo o processo de formação dela, ela terá um outro destino. Mas, tanto o menino quanto a menina, até 5 anos de idade, mais ou menos, 4, 5 anos de idade, a educação ela fica 100% na responsabilidade da mãe. Então, depois de um certo período, após os 4, 5 anos, aí separa-se a educação do menino da educação da menina. E aí o menino, ele vai para onde? Ele vai acompanhar o pai ou ele vai acompanhar um profissional indicado pelo pai com que finalidade? Com a finalidade de aprender uma profissão. Depois de aprender um ofício, ele vai ser o quê? Um chefe de família. E depois de adulto, ele começa a frequentar os ciclos de orientações sobre a lei. Isso num momento mais antigo, não? Isso é antes de Cristo ainda. Porque na época de Cristo o processo é um pouco diferente, porque aos 12, 13 anos, a criança já vai estar lá aprendendo alguma coisa sobre a lei na sinagoga. Mas nos modelos mais antigos, que normalmente são usados como exemplo, não há ainda essa sinagoga e também a formação com relação à lei, ela só é frequentada com pessoas adultas. Crianças não frequentam orientações sobre a lei nos períodos anteriores a Cristo. Então, depois de adulto, chefe de família, o homem vai lá aprender alguma coisa sobre a lei, porque ele será o responsável por orientar sua esposa e seus filhos nos ditames da lei. O caso da menina é diferente. A menina, junto com a mãe até os 4 anos, como o menino também, depois de 5 anos de idade, ela vai treinar para ser uma dona de casa, a esposa de um patriarca ou a esposa de um outro homem qualquer. Ela
passa por esse processo de educação e ela não só está submetida a ser esposa, mas após os 6 anos de idade, o próprio pai não é mais obrigado a sustentá-la. Então uma mulher, ela pode inclusive, depois dos 6 anos de idade, ser vendida como escrava. É cruel? Claro que é cruel se considerarmos nossa história atual. Nós não toleraríamos em hipótese alguma uma situação desse tipo. Você tem uma perspectiva de educação no judeu antigo, porque eles querem um indivíduo para ocupar um espaço dentro da sociedade que vai servir o quê? Para sustentar sua vida. Ou ele vai ser um pastor de ovelha, ou ele vai ser um agricultor, ou ele vai produzir alguma coisa. É a perspectiva de vida dele. Então não dá para pensar que passa pela cabeça da gente que parece que o menino judeu acorda pela manhã cedo, vai lá, faz sua refeição matinal, seu café da manhã, depois ele senta lá num pano, ou numa almofada, ou no chão, pega o texto sagrado para ler e passa o resto do dia lendo o texto bíblico. Olha, isso não acontecia, não era assim. Não era dessa forma que os judeus educavam. Os judeus tinham uma educação integral, sabia-se a lei, sabia-se sim, mas depois já de adulto. Eu acho um equívoco grande as pessoas pegarem a escola bíblica dominical e colocar na pré-história da escola bíblica dominical a partir da pré-história da educação judaica. Olha, não encaixa, gente. A educação judaica é a educação integral. A escola bíblica dominical é uma escola bíblica. E nem pode ser chamada de educação de ensino religioso. Nem isso pode ser chamado. É educação, claro, é educação sim. Porque como é um processo de adaptação para se ajustar a um grupo social, que grupo social é esse? O grupo dos cristãos. Então é um processo de educação, claro, é um processo de educação sim, mas não pode ser pensado como ensino religioso necessariamente, é uma educação cristã. Então não dá para juntarmos uma formação judaica antiga e dizer que ela é pré-história da educação cristã moderna ou da escola bíblica dominical. No primeiro século da era cristã, os judeus eles já estão fortemente influenciados por uma tradição romana e uma tradição grega. Vocês vão ver lá que esta formação do período da era cristã aparece a figura do mestre. Nós vamos ver lá escribas, nós vamos ver mestres. Olha, mestres e escribas não necessariamente são de tradições judaicas, eles aparecem depois na tradição judaica, mas a sua origem não é judaica, a origem é de fora. Mas você vai ver mestres e discípulos. Onde é que nós encontramos mestres e discípulos na história? No mundo grego. Então você vai ver que, da mesma forma que filósofos tinham seus discípulos, eram mestres de discípulos, sofistas eram mestres e tinham também seus discípulos, a mesma coisa está acontecendo no período de Jesus Cristo. Ele aparece como mestre e vai ter lá seus discípulos. Bom, a educação de Jesus Cristo, ou a formação de Jesus Cristo, é uma outra formação, ela é muito mais ideológica, na proporção em que ela orienta a consciência das pessoas, vai até o mundo de vida delas, e a partir dali começa a mostrá-las uma nova realidade de vida. Então é uma proposta de formação educacional de Jesus Cristo. Olha, eu diria para você que a educação secular, lá fora das paredes da igreja, se encaixaria muito mais na formação judaica do que a educação proposta pela escola bíblica dominical. Por que eu vou dizer isso? Eu vou explicar para vocês. Nós estamos falando de perspectivas de formação, não estamos falando de conteúdo, porque lá tinha um conteúdo baseado numa perspectiva religiosa, tinha,
mas o judeu não separa religião, Estado e sociedade. No judaísmo antigo, em Israel antigo, isso não é separado. Então, olha só, nessa perspectiva nossa de educação, eu vou mostrar um quadro para vocês terem uma ideia de como que é a perspectiva de educação no nosso contexto aqui, se considerando a educação geral do judeu lá. É claro, nós vamos ter uma educação muito mais elaborada e muito mais esquematizada, mas a finalidade da educação de cá tem um espelho mais bem claro nos judeus do que se colocarmos a educação cristã da escola bíblica dominical que nós vemos hoje. Vejam bem esse quadro aí. Nós vamos pegar ele a partir da ideia que a Constituição Federal de 1988, apresenta como educação na perspectiva de um direito social. Você vai olhar, aparentemente, pelo quadro, você já vê uma diferença considerável na educação. No quadro anterior, você só via família lá. Aqui você vê Estado e família. Então o Estado, nessa estrutura da educação contemporânea, ele entra com estrutura, com financiamento e também os recursos fora o financiamento, com professores e outras coisas, né, que são pertinentes ao processo de educação. E a família, neste caso aqui, ela entra com o quê? A família, ela entra com a matrícula, ela coloca a criança na escola, ela vai lá, matricula. O correto é fazer um acompanhamento, a gente sabe que nem toda família faz isso, é um erro gravíssimo, e isso pode comprometer inclusive o futuro da criança, e ela participa do processo, ou seja, a família matricula, acompanha e vai à escola saber como está o desempenho, quais são as orientações das pedagogas, das coordenadoras. Elas devem participar efetivamente do processo de formação. Isso pode determinar o futuro do aluno. Então essa é a perspectiva de formação aqui para a nossa época, século XXI, estamos vivendo. Amparados por lei, a educação ela entra como um direito social, apesar do direito ser uma coisa subjetiva, mas, de qualquer forma, o Estado oferece a educação. E oferece o profissional e também a estrutura para o indivíduo estudar. Porque ela quer incluir o indivíduo no processo social ou que ele entre nessa sociedade, seja incluído lá e também cumpra seus papéis sociais lá. Então você vai observar que, se nós considerarmos o processo de educação que nós temos hoje, ela se encaixaria muito mais num processo de formação de um judeu lá dos tempos antigos do Antigo Testamento do que a educação cristã. A educação cristã, ela tem exclusivamente a perspectiva de orientação religiosa, doutrinária e prosélita. Você não vai para a escola bíblica ou escola dominical aprender uma profissão para sobreviver dela. Você aprende alguns princípios morais e éticos, claro, mas princípios éticos e morais determinados por uma doutrina cristã. Então, não é uma educação integral que nós temos numa escola bíblica dominical. Sobre a diferença da escola bíblica dominical e a escola dominical, vocês vão ver que quando surgiu a escola dominical, ela surgiu por volta de 1780 em Gloucester, na Europa. Mas vocês vão ver que o responsável
pela elaboração da escola dominical lá, tinha uma ideia bem diferente do que nós temos de escola bíblica dominical aqui. O que o Robert Hakes viu? Ele era editor de um jornal que pertencia ao pai dele. E aí ele ia às delegacias, né? Ele fazia uma rotina de ir às delegacias para pegar notícias para pôr em jornal. E a caminho da delegacia via muitas crianças brincando, e alguns deles até filhos de pais que estavam presos na delegacia. E aí ele viu aquelas crianças sem fazer nada no domingo, porque trabalhavam a semana inteira, normalmente nas indústrias, limpando chaminés, né, carregando carvão, essas coisas todas. Então aí ele teve a ideia de dar uma oportunidade para essas crianças estudarem. Então o que ele fez? Ele mais o William Fox, um amigo dele, resolveram abrir uma escola para essas crianças que eram chamadas escravos brancos, né? Eles eram conhecidos como escravos brancos, e dar oportunidade para eles estudarem. Era uma escola dominical, mas não era uma escola bíblica, apesar de ensinar também doutrinas cristãs. Mas toda a escola ensinava uma doutrina cristã, praticamente toda a escola. Não vou generalizar, mas o número era quase geral, porque era a igreja ou protestante ou católica que controlava a educação ainda naquela época. Então toda a escola tinha uma formação cristã. Sendo assim, o Hakes, ele coloca lá algumas coisas do cristianismo, música, né, da igreja, hinos, e também ensina a Bíblia, mas ensinava aritmética e gramática para as crianças, que era basicamente aquilo que se ensinava nas escolas comuns. Ele tinha uma perspectiva, o Reis queria dar uma oportunidade de inserção daqueles indivíduos na vida social, além de ensiná-los a doutrina cristã. Queria dar a eles uma oportunidade de mudar de vida e serem incluídos na sociedade. A ideia dele não era necessariamente criar religiosos, apesar de também poderem se tornar religiosos, mas ele queria transformar a vida dessas pessoas, daquelas crianças que estavam lá, consideradas como escravas brancas. A grande diferença que nós vemos entre a escola que o Hakes funda, que era um trabalho social, da nossa escola bíblica dominical, é que o processo nosso é puramente doutrinário. É um ethos cristão que se apresenta ali. Nenhuma outra matéria, além das matérias bíblicas e teológicas, são ensinadas na escola bíblica dominical. A perspectiva é formar cristãos, é discipular. Não pode ser considerada também uma perspectiva como era na do judaísmo, porque o judaísmo não aceitava pessoas não judias na formação. Tinha que ser judeu. E outra coisa, o judaísmo não sai pregando pelas estradas o seu judaísmo. O judaísmo ensinava apenas para os descendentes de Israel. Não tem uma perspectiva prosélita na educação judaica. Do Hakes tinha uma perspectiva prosélita, mas não era a única finalidade. A nossa escola bíblica dominical, a finalidade exclusiva dela é formar cristãos. E ainda mais, não absorve não crentes a escola dominical. A escola bíblica dominical nossa não absorve não crentes, é para pessoas convertidas. A escola do Hakes não era para filhos de crentes. Era para pessoas comuns da sociedade, sem perspectiva social, de ascensão, de melhoramento econômico. Então, atrelar a pré-história da escola bíblica dominical ao judaísmo, a escola de Hakes, é um equívoco se considerarmos todas essas perspectivas judaicas e também perspectivas sociais. Não é a mesma coisa.
A origem da nossa escola bíblica dominical, ela está dentro do processo de formação cristã. Pode-se comparar com uma formação dos discípulos de Jesus? Pode. Pode-se comparar com o processo de discipulado por Paulo, principalmente na cidade de Antioquia, com Timóteo? Pode. Mas é complicado você dizer que as suas origens, que as origens da escola bíblica dominical está no judaísmo ou que esteja em Gloucester. A escola dominical que surgiu no Brasil foi criada por cristãos, foi também pelo casal Kelly, a Sarah e o Robert Kelly, já no século XIX, por volta de 1880. E a perspectiva não é muito diferente, porque a Sarah e o Robert eram missionários que não foram enviados para cá por igreja, vieram por decisões próprias, chegaram aqui para cuidar de imigrantes europeus que não se adaptaram ao clima, e como eles eram cristãos da igreja congregacional pentecostal, que foi o primeiro trabalho pentecostal no Brasil, foi o trabalho pentecostal da igreja congregacional, a igreja cristã, o casal Kelly começa também a pregar e cuidar daqueles imigrantes que ficaram doentes, pegaram cólera, doenças respiratórias, dificuldades para se ajustar. Então, eles pegaram essas crianças também e começaram a incluí-las na escola. Eu pretendo, mais à frente, fazer um vídeo exclusivo sobre a Sarah Kelly. É muito mais significativa a participação da Sarah Kelly do que do Robert Kelly. Então, eu pretendo fazer um vídeo sobre a Sarah e vocês vão entender por que eu acho mais importante o papel dela e fundamental no processo de construção da educação no Brasil, da escola bíblica e da escola bíblica dominical. Eu pretendo fazer um vídeo mais adiante sobre a Sarah e vocês entenderão. Bom, então, é um equívoco fazer esse ajustamento da nossa escola bíblica ao processo de formação judeu, à escola dominical elaborada e fundada por Robert Hicks, é um trabalho social está muito além daquilo que nós fazemos na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical nossa pretende discipular, doutrinar e formar cristãos. Nada além disso. Poderia ir além? Poderia e deveria, mas não faz isso. Nem sequer se tem um plano para isso. Eu não sei, na verdade, se existe em toda a educação que se faz na escola bíblica dominical sequer um currículo. Se tem, ele é desconhecido por praticamente todos os professores de escola dominical. Nós não temos domínio. É uma falha na formação da escola bíblica dominical. Porque o professor, ele tem que ter nas mãos o currículo. Não se produz educação formal sem um currículo. E se a educação cristã quiser ser incluída como educação, ela precisa entender que o currículo de formação tem que ser acessível ao professor da escola bíblica dominical. E eu tenho certeza, fazendo essa pergunta a todo mundo que é dar aula em escola dominical, se ele sabe qual é o currículo. Quando eu falo de currículo, não estou falando de revista ou lição de revista. É um currículo, é um programa completo de formação. Eu tenho absoluta certeza que nenhum deles saberá dizer qual é o currículo que está sendo usado em um determinado ano, em um determinado período. Educação formal, ela vai além de meras lições avulsas, soltas, pulverizadas. Nossa educação pode melhorar. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos, mais uma vez, por terem nos acompanhado nos vídeos que nós temos colocado aí. Graças a Deus estamos com um número muito bom de inscritos no canal. Quero pedi-los, mais uma vez, para compartilhar nossos vídeos, curtir,
podem comentar. Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns livros que são interessantes para vocês se aprofundarem na concepção de educação cristã, na concepção de educação judaica, na história dos judeus também. Vou colocar alguns livros na descrição para auxiliar vocês a entenderem um pouco mais ou se aprofundarem um pouco mais no processo de formação. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Eu sou o professor Belo. Eu estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.